Movimente Podcast, tudo bom com vocês, meus amigos? Eu sou o psicólogo Francisco. Eu sou o Dr. João. Estamos aí, gente, grande satisfação. Vocês perceberam aqui que nós estamos num lugar diferente, né? Numa estrutura diferente. Estamos testando aí uma nova plataforma para fazer os nossos podcasts. E o tema de hoje, já partindo assim, é equilíbrio corpo e mente, que é uma coisa muito importante essa discussão, né, João? Equilíbrio corpo e mente, que é tudo que a gente tá querendo dizer aqui, né, no nosso podcast. Exatamente. E aí é isso, né? A gente vai começar a falar agora desse tema ou vai falar depois da vinheta? Pode ser depois da vinheta. Assim que eu falei isso, a vinheta já entrou. Família, com perspectiva holística, transtorno patológico de ansiedade, indústria farmacêutica, desafio para todos os profissionais. Mente e saúde mental. Aí, pronto, eu esqueci de colocar a vinheta. Tem que ter a vinheta, né? Ai, meu Deus do céu. Cara, equilíbrio corpo e mente, né? Eu acho que vale a pena começar esse assunto pontuando uma coisa que eu trago muito para o meu consultório, né? Que a gente está tentando equilibrar com uma coisa. A mente, ela é parte do corpo, né? E essa separação entre corpo e mente, ela é um conceito, né, que a gente entende o que ocorre nisso, tanto que a gente tende a falar, talvez de forma informal, mas a título de compreensão, né, de explicação também, dependendo de para quem você está se direcionando, do cérebro e a mente. Então, a gente faz, de certa forma, né, uma separação conceitual entre essas coisas, apesar de que na prática, literalmente, não faz sentido. A mente, ela é um fenômeno que ocorre por meio do cérebro, né, das sinapses, das estruturas cerebrais, e a estrutura cerebral, a estrutura do encéfalo, é uma parte do corpo. Então, se a gente for pegar a fundo esse conceito mesmo, não tem uma separação, não tem uma linha de corte, né? Não está o corpo aqui e a mente aqui. É tudo muito emaranhado. Tanto que as experiências do corpo e as experiências da mente também são emaranhadas, né? Se você por exemplo, recebe uma massagem, é uma experiência corporal prazerosa, você vai ter liberação de sentimentos, pensamentos também vinculados a esse prazer, assim como você recebe um soco na cara, né, no estímulo corporal negativo, você vai viver uma experiência mental negativa também. Então, a mente ela é parte do corpo. Né? Quando a gente fala sobre esse tema, equilibrar o corpo e a mente, a compreensão que eu tenho disso é de equilibrar, né, no caso, a atenção que você dá aos fenômenos corporais e atenção aos fenômenos mentais. Você compreende de uma forma parecida, Francisco? Sim, sim. É o foco, né? Talvez, vamos dizer assim. Porque eu procuro muito ensinar para as pessoas, passar para as pessoas de que não existe essa divisão, né? Exato. Não existe o corpo, a mente, isso é uma questão, igual você falou, conceitual, é uma questão para a gente conseguir dialogar sobre, Exato. né? Mas na prática é uma coisa só. A Gestalt ela procurou muito isso, né? A fenomenologia, por exemplo, ela foi uma das primeiras a falar assim, uai, mas esse pesquisador, ele está influenciando de algum modo a pesquisa. Ele não é neutro. A Fenô, ela foi a primeira a falar sobre questionar a neutralidade dentro da própria ciência. Porque a ciência, ela queria dividir essa questão do corpo e da mente, estudar eles separadamente, como se fosse algo separado, entre aspas, e, ao mesmo tempo, ela não contava que ela mesma influenciava nessa maneira de ver. Aí, por isso que vem a fenomenologia. Tipo assim, olha, tanto o seu olhar muda a questão, quanto também a maneira como você está vendo talvez não seja. Será que não é um só? Será que não é uma coisa só? Né? Na prática.
Então eu vejo totalmente assim, cara. É só uma questão de foco, como você falou, uma questão de percepção. Perceber os processos da mente, perceber o processo do corpo, mas é uma coisa só, né? É uma coisa só. E a saúde dos dois também são relacionadas, né? São intrincadas. Né? É muito difícil. Tanto que o adoecimento do corpo é uma das principais causas de adoecimento mental, principalmente na terceira idade. Né? Sim. Então, quando a gente vai tentar elencar algumas causas de sofrimento, né, que acabam, em alguns casos, evoluindo para uma patologia mental, como, por exemplo, um transtorno depressivo, na população da terceira idade, em idosos, a gente vê, né, a doença física como uma das principais causas. Sim. Ao mesmo tempo, a gente também vê a doença mental como uma causa muito frequente do adoecimento orgânico. Eu já falei algumas vezes que eu trabalho no CERSAM, aqui em BH, que é o Centro de Referência em Saúde Mental, onde são atendidos principalmente casos graves de com foco principal em neuroses e psicoses graves. Sim. Então, nós trabalhamos muito no CERSAM com casos que envolvem uma mistura muito complicada na saúde mental, né, Francisco, que é a doença mental grave, principalmente a psicose grave, né, psicose um estado totalmente desorganizado, então é muito limitador para o indivíduo, inclusive para que ele tenha compreensão do caminho que ele precisa seguir para sair daquilo. Então, é realmente um desafio muito limitador, né? Como uma situação de vulnerabilidade social grave. Então, essa junção é muito complicada, porque a vulnerabilidade social ela impede que aquele indivíduo tenha acesso aos melhores medicamentos, aos melhores tratamentos, a um serviço de saúde, né? Tem indivíduos, inclusive, que a gente tem lá, que não frequentam o CERSAM, que é um serviço do SUS, um serviço gratuito, mas eles não conseguem ter frequência porque a pessoa não consegue pegar o ônibus para ir para lá. Então, realmente, esse fator social, essa vulnerabilidade é muito limitante para o indivíduo. Mas por que eu estou falando dessa população? Porque é uma população que, por meio do adoecimento mental, cursam com muito mais doenças orgânicas, doenças, né, do corpo, entre aspas, assim, do que a população que não tem uma doença mental, né? Principalmente uma doença tão desorganizante como é, por exemplo, a esquizofrenia ou as psicoses. Exatamente. Então, a gente pode ver entre o público psicótico, assim, um estado de pouco cuidado com o corpo, de dificuldade de manter aquela atenção. A pessoa não consegue se organizar, por exemplo, para estar fazendo uma atividade física, para estar tendo uma boa alimentação, e tudo isso, a vulnerabilidade social entra também como agravante, né? Mas é de fato, né, Francisco, que não só a doença mental é relacionada à doença orgânica, como vice-versa, né? Corpo e mente não tem como separar. Não tem como separar. E aí a gente puxa... Desculpa, Francisco, mas um link, né, que a gente puxa legal sobre isso é o nosso tema, que é a Movimente, né? Muitas vezes, a solução para o adoecimento mental não está só no processo mental. Então, eu vejo muitos pacientes que, por exemplo, a pessoa entra num quadro de ansiedade ou de depressão muito grande e a forma como ela está lidando com isso é só aqui. Então, ela fica dentro do quarto dela pensando e achando que se ela pensar, em algum momento ela vai pensar o suficiente para superar o problema, né? Exatamente. Em quantos casos, Francisco, a gente vê que a saída para isso aqui tá aqui, né? Sair de casa, caminhar, tomar sol. Eu coloco isso, cara, em orientação médica mesmo, receita. Olha, quero que você tome sol 20 minutos por dia. Não, então, sol 20 minutos 2 vezes ao dia. É uma prescrição, porque a exposição corporal ao ambiente afeta muito a experiência mental, a experiência psíquica, né? E a visão desse ambiente que se vai ter. Não é só equilíbrio corpo e mente, né? É equilíbrio corpo, mente, ambiente, social, cultural, tudo junto, né? Mas para ilustrar, eu tô até buscando aqui, ó, uma música do Oswaldo Montenegro, que eu gosto muito, chama Incompatibilidade. Eu vou ler ela para vocês, porque não dá para eu cantar. Oswaldo Montenegro. Aqui, ó, Incompatibilidade. É muito interessante, porque essa música surgiu no intuito de criticar os intelectuais da época que via o
vamos dizer assim, o ato de usar o corpo, de fazer o exercício físico, com uma incompatibilidade com o exercício intelectual. E isso já foi uma questão vamos dizer assim, da modernidade, de que, tipo assim, o cientista, ele tem que só fazer ciência, só estudar, e ele não pode, assim, não pode dançar, não pode fazer o exercício físico. Sendo que, na filosofia antiga, vocês podem lembrar, gente, Platão, ele criou a Academia de Platão, que a academia não só era uma academia de discussão filosófica sobre as coisas, mas uma academia que envolvia o uso de peso, de praticar os platos, né, que a gente fala assim, né, o corpo por inteiro. Eles acreditavam já na época de Platão, lá 400 a.C., de que era importante todo esse engajamento. E aí a música muito interessante, eu vou ler aqui para vocês, do Oswaldo Montenegro. E é uma música bem legal também, bem criativa, gostosa de escutar. Ele fala: e bate louco, bate criminosamente, o coração mais do que a mente, bate o pé mais do que o corpo poderia. E se você mentalizasse na folia, sabe lá se não seria a solução para de manhã pensar melhor. E caso fosse, a incompatibilidade entre o corpo e consciência iria desaparecer. Você não vê. Como o corpo preparado pode ser iluminado, como a luz de uma fogueira que precisa se manter. E atingindo pela plena consciência de que o corpo em decadência faz a tua consciência esmorecer. Pelos poros elimina-se o que o povo não precisa e não precisa parar para pensar, abdicar desse prazer. Ele vai brincando com as palavras, né? E se você dançar a noite inteira, não significa dar bobeira, de manhã se alienar ou esquecer. É a busca do supremo equilíbrio num processo inteligente, sua mente clarear sem perceber. Aí ele fala, bate louco, bate criminosamente, e no final ele repete, ele vai repetindo várias vezes, é tudo isso que eu falei. E no final ele fala assim, cadê? E a intelectualidade, mandando um recado direto para a intelectualidade, pode dançar sem receio. E a intelectualidade pode dançar sem receio. Descanso é para alimentar e trabalhar sem anseio. Eu estou olhando para a ponta, mas eu não esqueço do meio. Quem acha o corpo uma ofensa, falo sem demagogia. Pode dançar essa noite e amanhã pensar, quem diria. Que isso, muito legal. Não O lembrava. cara é um gênio. O cara é um gênio, cara. O Oswaldo Montenegro, ele é um gênio, falando assim, explicitamente, né? De que, cara, você pode dançar e ainda ser um pensador. Quem diria? Você pode... e ele fala assim, será que dançar não vai fazer você pensar melhor? Não vai fazer que a sua consciência desenvolva sem você perceber? Será que não pode estar unido uma coisa com a outra? E você ter esse preconceito com o próprio corpo? Você está perdendo e criando essa incompatibilidade, né? Olha só. Então eu vou complementar uma coisa tão massa, né, Francisco, que você trouxe, com uma informação neurocientífica que corrobora, né? Legal. Se sabe, pessoal, isso não é uma opinião, não é um achismo, não é uma frase bonita de se falar, né? Uhum. A ciência hoje sabe que a atividade do corpo, né, a saúde física e a atividade física, né? Diferenciando aqui atividade física de exercício físico, né? Atividade física tem a fisicalidade ativa mesmo. Uhum. Então, essa atividade física ela é essencial, inclusive, para o processo cognitivo, o processo de inteligência. Sim. Um exemplo clássico que a gente tem aqui é o fator chamado BDNF, né? BDNF, eu não vou fazer uma pronúncia em inglês aqui, porque eu não estou sendo pago. Não é BDSM, tá, gente? Tá. Não é BDSM. O BDNF, ele é o fator de desenvolvimento neuronal do cérebro. Uhum. Né? Tem muitas pessoas que acham que
essas estruturas cerebrais, elas só se desenvolvem, elas só têm algum tipo de construção, né? Só durante a infância. E depois disso, pum, é ladeira abaixo. Mas não necessariamente, né? O BDNF, até a fase adulta, né? Algumas pessoas até 40, 50 anos ainda vão ter essa produção, essa capacidade regenerativa e plástica neuronal do cérebro por meio desse fator. E um dos principais elementos que vão proteger esse fator e garantir que ele funcione é a atividade física, né? O sedentarismo, ele é um fator de risco para demência. Para quem não sabe o que é demência, nós vamos fazer um vídeo ainda sobre a saúde mental da terceira idade, né? Mas o quadro demencial é um quadro de degeneração cerebral e cognitiva patológica. Então, é comum que na terceira idade a memória fique um pouco pior, alguns processos fiquem um pouco lentificados, isso vai ocorrer, ok. Mas você perder a funcionalidade, a pessoa não conseguir falar, não conseguir ir ao banheiro sozinha, fazer uma compra, né? Isso não é esperado. Não é um envelhecimento saudável. Sim. E um dos fatores que protege contra esse envelhecimento não saudável é a atividade física, né? Isso é ciência, isso não é achismo. Exato. Então, a gente vê que não é só a arte que está trazendo isso, não é só Oswaldo Montenegro. Tem estudos sobre isso, pessoal, e é muito real. Exatamente. E antes que eu me esqueça, João, só dando um pequeno, já que vocês estão engajados, estão gostando aqui do... Eu tenho certeza que vocês estão gostando, porque não é possível não gostar desse assunto. Eu queria comentar com vocês sobre o nosso novo editor, né? O Luiz Felipe, o nosso camarada, que a gente fechou com ele aí uma parceria. Cara, se quiser até mostrar sua fuça aqui para nós, aqui pra galera te conhecer, tá aqui, ó, esse majestoso, grande amigo e parceiro nosso, tá fazendo as nossas edições dos cortes do nosso vídeo principal do podcast e ele acabou balançando a gente, né, João, para um projeto assim que faz muito sentido para nós, que a gente vai estar revelando depois, que são vídeos mais criativos que a gente quer fazer. Não fala não. Fiquem ligados aí na página, Fiquem ligados. Que vai vir umas coisas muito loucas pela frente aí, né? Exatamente. E eu queria falar com você. Você pode falar. Não, só queria reforçar que, inclusive, mesmo que você não tenha um canal que fala sobre saúde mental, não importa o assunto que você fala, né? Ter um vídeo bem editado, bem produzido, vai fazer diferença para você. Então, entre em contato com o Luiz Felipe, tá? Um profissional exemplar, recomendação da Movimente. Exatamente. E ele não só um profissional exemplar, como é uma pessoa exemplar. É fácil de conversar com ele, sabe? É fácil de dialogar, a gente dá risada nas nossas reuniões, assim, contando piada, dando risada e ao mesmo tempo fazendo aí o nosso progresso da empresa, né? Então, gente, fica aí a dica para vocês. Continuando o assunto sobre isso, é muito interessante. Até eu tava tentando lembrar que não lembrei, cara. Um dos maiores campeões de xadrez, ele fazia exercícios físicos regulares, linkado à prática de técnicas, de táticas, de exercícios mentais para conseguir render melhor no xadrez. E ele foi um dos maiores, eu esqueci o nome dele, sumiu da minha mente. Ele foi um dos maiores campeões, mostrando que o quê? O xadrez ele é um trabalho intelectual intenso, né? De você usa memória, você usa a capacidade de resolução rápida e ao mesmo tempo estratégica. É um grande exercício milenar o xadrez, aliado ao exercício físico. Então, assim, eu tinha até um amigo antigo, espero que você esteja me vendo, mas se não, um grande abraço para você, que a gente praticava assim, o filosofar juntos e tal. A gente teve um grupo que chamava Expansionistas, que a gente ficava tentando expandir a mente através de filosofar. E ele tinha essa crença de que, assim, tem que sentar a bunda e ler. Não, um filósofo tem que sentar ali e ficar o dia inteiro lendo. E é só assim que você vai expandir a mente. E aí eu mostrei com pequenos assim, amostras, artigos científicos e livros, mostrando que o trabalho com o corpo ele vai, inclusive, auxiliar o processo da inteligência.
o trabalho de você não só fazer exercício físico, mas você nutrir bem, né, João? Nutrir com boa alimentação, Com certeza. água. Gente, tomar água, mais água, deixa você mais inteligente. Isso é científico. Você toma menos água, você fica menos inteligente. Então, assim, essa união toda, né, com... A gente não vai dar um enfoque no ambiente, mas que a gente falou também na questão da família, a gente falou na questão da personalidade, né? Mas a gente, focando aqui no corpo e mente, é uma coisa só e não pode andar separado. Né, João? Exatamente. Exatamente. E assim, né, Francisco, a gente tá. Dei um exemplo mais cedo falando sobre o BDNF, que é esse fator de desenvolvimento neuronal do cérebro, Sim. porque a gente está falando sobre processo cognitivo, né? Cognitivo, pessoal, para quem não sabe, a gente está falando sobre processo de pensamento, né? O processo raciocínio. Então, Exatamente. só que esse processo, ele é refém de um outro processo também, que é o processo emocional, né? Então é aquela coisa, ninguém consegue raciocinar bem se o emocional está totalmente desregulado, se o emocional totalmente abalado, né? E isso aí todo mundo sabe, acho que não precisa ser médico, acho que não estou falando novidade para ninguém aqui, de que a atividade física é um fator de proteção contra adoecimento emocional, mental, né? Quando a gente fala de ansiedade e depressão, que são dois dos diagnósticos mais incidentes do mundo, né? Se não os dois mais incidentes do mundo inteiro, depressão aí como a doença mais emergente do mundo, né? A OMS estima que 2030 vai ser a doença número 1 entre as doenças do mundo. Hoje em dia, no Brasil, depressão é a principal causa de afastamento pelo INSS. Então, a gente não está falando de qualquer coisa. Né? A depressão é uma doença muito alastrada, né? E essa doença, ela tem uma das coisas que protege, um tratamento, e eu trago isso para os meus pacientes, eu gosto de trazer muita seriedade na hora de falar isso, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas elas levam isso já como quase que como uma piada, sabe? Mas eu falo, olha, a atividade física para você é um remédio entre a sua prescrição. É tão importante quanto um remédio. À medida que quando a pessoa entende isso, e é interessante, né? Porque eu só tenho que falar isso porque as pessoas têm essa noção da medicação como um cuidado, né? Uhum. Que é muito, muito interessante, dá para a gente falar um pouco sobre isso depois, mas não deveria precisar de eu usar esse exemplo para a pessoa fazer atividade física, mas você colocar, olha, isso aqui é uma coisa que vai te proteger, a falta disso vai te adoecer. Né? Sim. E é incrível como as poucas pessoas, porque é a minoria dos pacientes, mas que adere a essas orientações, que adere a essas mudanças de estilo de vida, são as pessoas que mais melhoram. São as melhores respostas ao tratamento. Total. Né? Hoje mesmo eu conversei com um paciente meu, né? Um abraço, meu caro, sei que você está ouvindo a gente aí, paciente lá do Sersá, e ele trouxe isso, que ele percebeu, e ele consegue perceber quase que em tempo real, né? Como a atividade física está protegendo ele. E ele, um paciente que já usou uma porção de medicamentos, uma lista enorme de remédios ao mesmo tempo, uma polifarmácia, né? Eu fui tirando os remédios dele ao pouquinho, agora ele está com um remédio e faz atividade física, está super bem. Então, assim, não subestimem, né? Não subestime. Exatamente. Quando algum cliente meu, ele tem uma crise, algo do tipo, eu vou perguntando, você bebeu água? Você se alimentou? Geralmente, quando a pessoa para de fazer exercício físico na tal semana, a pessoa tem uma crise. E eu até falei também, dou um alô para ela aqui, que ela sabe, eu puxei a orelha dela, falei, você não pode ficar sem fazer exercício físico. É o seu antipsicótico. Brincando assim, né? Tipo, olha, esse aqui você entra em crise se você ficar assim. Não pode. Ela falou assim, isso que é verdade e tal. Então, encare como uma medicação que essa sim, de fato, vai ser pro resto da vida. Então não pode. Na pandemia, foi quando eu retornei o meu exercício físico. Porque na faculdade, cara, é muito difícil, né, João? A faculdade, gente, ela não é ainda... Não existe equilíbrio na faculdade, né? Do João ainda, pelo amor de Deus. Eu vejo
A minha foi tensa, mas do João, só para acompanhar ele, caramba. Então, ela não promove na gente, a gente não sai equilibrado da faculdade. Muito difícil sair equilibrado da faculdade. Existe, mas é muito difícil. Então, eu saí com sobrepeso, né? Saí inteligente, saí com vários certificados, saí, claro, preparado para atender, lógico, mas com sobrepeso, desanimado, sem energia, ansioso. Porque eu não fazia exercício físico, só ficava estudando o dia inteiro, indo para lá e para cá, estágio, né? Você ainda sabe inteligente, cara. E eu? É isso tudo e sair boa. Todo um esforço, né? Para não sair inteligente. Mas aí o que acontece? O que foi que eu resolvi buscar e não parei, graças a Deus, até hoje, o exercício físico? Porque eu estudando, a gente, querendo ou não, esbarra nesse conhecimento de que o corpo ele é fundamental para o equilíbrio psicológico, né? E eu comecei a me incomodar, eu tenho muito isso, eu não gosto de ser hipócrita, sabe? No sentido pequeno mesmo. Pô, eu falar pra pessoa fazer exercício físico que eu não tô fazendo, eu não gosto disso. Eu tenho certeza que o João também não, né? Tipo, faça tal coisa, mas eu não faria, né? Não dá. Pula da ponte, mas eu não pulo. Brincando aqui, tá? Claro que a gente falha, né? Eu, pelo menos, falho igual Sim. todo mundo também. Mas Lógico. a gente Exatamente. busca, né? A gente tenta Isso. preservar isso. Exatamente. Então aí eu voltei. E foi, assim, a melhor coisa do mundo eu voltar a fazer exercício físico. E tem uma reflexão, eu até convido vocês, para quem não viu o vídeo do Hábitos, Escolhas, Mudança de Vida, que a gente fala sobre o parkour. Tem uma reflexão que eu aprendi com o parkour e eu partilho com todos os meus clientes. Quando você vai fazer um exercício físico, você tem que entender o quê? Quando você melhora nele, vamos supor, vou usar aqui a academia, que é o exercício mais hoje praticado no Brasil, né? Academia e caminhada. Quando você pega um peso a mais, você estava no 2, você vai para o 3, você já é uma pessoa diferente. Psicologicamente diferente. Não só a sua força aumentou, que você consegue carregar mais peso, como você tem mais resistência, resiliência psicológica também. Vocês têm que fazer essa metáfora, gente, essa simbologia na cabeça de vocês. Se você corria 5 km, você passou a correr 7. Ou se você corria 5 km em 10 minutos, passou a correr em 7. Acho meio difícil, mas pode acontecer. Você é melhor. Você já não é a mesma pessoa mais. Isso é fantástico, gente. Eu ficava assim, eu ficava fissurado em... Quando eu consegui um movimento novo no parkour, falei, cara, eu já não sou mais o mesmo, mano. Aquele cara de antes morreu, não existe mais. Eu faço algo diferente agora. Então, esse elemento, trazer o... Quem é bodybuilder, né? Tem isso naturalmente, de dominar o peso e querer dominar mais, porque assim eu estou evoluindo. O peso não me dominou, eu dominei o peso, né? São metáforas que você utiliza e que são reais, não são só metáforas, não são só simbologias, são fatos reais. O seu cérebro, o seu corpo, em conjunto, ele melhorou. Ele trabalhou em conjunto para você ser mais forte. Né, João? Exato, cara, exato. Eu gosto muito também da atividade física direcionada a uma coisa mais específica, sabe? Então, uma coisa que eu uso muito, por exemplo, né? E o que eu vou falar também parece óbvio, né? É legal isso, mas é o que eu já falei em vídeos antes. Tem muita coisa na saúde que a pessoa ela vem até um profissional para ouvir o óbvio. O óbvio. Né? Você já foi numa consulta que estava doente? Você estava comendo bem, fazendo atividade física? Você estava dormindo bem? Você comia coisas saudáveis? Você tomava sol? Então, tudo isso, alguém aqui que está ouvindo não sabe que tem que fazer isso? Se você não sabe, se informe melhor, né? Porque a ideia é que a gente sabe, a maioria das pessoas sabe o que tem que fazer para viver uma vida saudável, mas a gente não faz, né? Então, eu acho legal, porque como que a atividade física ela também se direciona a coisas específicas, né? Por exemplo, você está falando dessa mudança que a pessoa tem quando ela consegue fazer uma coisa a mais, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito nos esportes, né? Os esportes, mesmo que ele não tenha competição,
como é o caso do parkour, por exemplo, ele tem metas. Então, você ganha, né? Então, isso já é uma coisa que restaura muitos processos mentais. Você aprender a ganhar por esforço, né? Meritocracia é uma coisa que socialmente não existe, mas no esporte existe. Se você se esforçar, você vai conseguir subir degraus e melhorar. E isso educa sua mente a isso. De que o esforço, de que o trabalho, de que a motivação, isso cria uma das coisas que acredito que o Francisco vai concordar comigo, que é uma das principais queixas de consultórios de saúde mental hoje no Brasil, falta de motivação. Eu não tenho motivação. O que é motivação? É ter um motivo para uma ação, para agir, para movimentar, né? Então, o que falta muito de motivação? Essa ideia de você ter que ter um motivo de curto prazo. Então, eu vou fazer isso para ter um prazer, vou fazer isso para ter um prazer. Na atividade física, o seu motivo para subir um degrau, então você vai ficar ali meses e meses, ou até anos, malhando para conseguir subir 1 quilo de peso. Isso educa a sua mente sobre motivação, né? Então, isso já é muito forte. Já começa por aí. Conquistar os objetivos, né? Então, instala os objetivos. Exatamente. Isso falando sobre a prática e sobre a filosofia da prática, né? Agora, falando sobre a atividade física em si, a gente tem exemplos importantes também, como, por exemplo, casos de frangofilia, né? Para quem não sabe, quem está ouvindo aí, gente, frangofilia é amar frangos. Estou brincando, não. Frangofilia é o nome de um fenômeno mental, né, que ocorre quando a pessoa perde o controle do seu comportamento naquele momento e, grosseiramente falando, quebra tudo, né? Frangofilia é aquela famosa crise que a pessoa quebrou tudo, né? Falando uma linguagem popular. Então, tem alguns quadros mentais, como, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline, como, por exemplo, o transtorno bipolar, né? Em que pode, também, psicose, enfim, vários quadros, né, gente? Não estigmatizem um quadro por causa disso, são vários. Em que a pessoa pode, no momento de surto, no momento de crise mesmo, cursar com essa frangofilia. E para alguns pacientes isso é muito frequente. Eu tinha uma paciente, agora dando um exemplo do que eu vou dizer agora, que cursava com frangofilia umas 2, 3 vezes por semana. Então, assim, ela fala, João, eu não consigo ter um celular, porque eu quebro o computador e tal. Eu recebo uma frustração, a dificuldade que eu tenho de lidar com aquilo faz eu direcionar a minha energia a esses objetos, essas coisas, né? E aí eu fui perguntar para ela, fazer uma investigação da vida dessa pessoa para saber o que ela tinha na vida para direcionar a energia. E não tem nada. O que você faz? Eu trabalho, eu venho para casa, eu arrumo casa, eu dou comida para meus meninos, vejo televisão, durmo. Assim, é isso, né? Então, essa energia destrutiva, essa energia intensa, né? Ela não tinha vazão em lugar nenhum. E hoje essa paciente, eu atendo ela já há quase 1 ano, e hoje essa paciente está super bem, só passa no consultório uma vez a cada 3 meses para fazer um acompanhamento, né? E ela se encontrou no boxe. Parece até uma piada, né? Interessante. Parece tão óbvio, mas não é tão óbvio assim. Então, a mente, isso é super interessante, a mente dela, eu acompanhei ela desde o início do boxe ao longo de muitos meses, e eu pude perceber como a mente dela foi se educando aos poucos. Então, a mente dela foi pegando esses impulsos, essa sobrecarga energética que ela sofria, e foi aprendendo a direcionar isso no horário do boxe. Essa moça, dizem que ela tem uma mini crise, né, no linguagem, na aula de boxe. Quando ela chega lá, ela sente aquilo vindo, aquela energia destrutiva vindo, porque a mente dela aprendeu a direcionar, aprendeu a movimentar, aprendeu a dar vazão a isso de uma forma saudável, né? O soco dela deve ser forte, hein? Eu espero nunca tomar, né? Exatamente. Direcionar essa redirecionamento, né? E aí o exercício físico com a saúde mental tem alguns paradoxos que as pessoas até gostaria mais da sua explicação, João. Tipo assim, motivação. Mas eu não tenho motivação para ir fazer academia. Mas quando você faz, a motivação vem. Isso é um paradoxo, né? Vamos dizer assim. Que a galera tem... É aquela primeira coisa de você romper. Ir. Quando você vai, você vê que aí você cria motivação. É engraçado isso, né? É paradoxal.
É muito paradoxal, principalmente nas doenças que buscam a anedonia, né? Tipo a depressão. Que aí a pessoa ela realmente ela não tem prazer, as vias de dopamina dela são defeituosas naquele momento, ali estão doentes naquele momento. Então, a motivação para essa pessoa ela tem até barreiras químicas para ocorrer. Né? Isso aí é complicado mesmo. É o tipo de coisa difícil de tratar e geralmente a recomendação é faça pouco, faça o que você consegue, né? Tanto que eu tenho uma técnica que eu costumo usar para pacientes que têm essa anedonia. E eu preciso levar eles até a atividade física, que é, olha, eu quero te dar uma tarefa então. Eu quero que você saia da sua casa amanhã e vai até a esquina e volta. Ou se for um quarteirão muito grande, acreditem, gente, isso acontece, né? Vai até a frente da casa do seu vizinho e volta. É a mesma distância que você leva para ir até a cozinha e pegar uma água. Então não tem desculpa para não ir. E a pessoa ela vai. Todo dia ela vai até a casa do vizinho e volta. Até a frente da casa do vizinho e volta. Então agora vai até o final do quarteirão. Né? Agora dá uma volta no quarteirão. E pouco a pouco ela vai quebrando aquilo. Porque e isso, Chico, ocorre muito na minha experiência quando essa motivação ela tem um boicote. Uma autossabotagem. Sim. Então, a pessoa ela sabe que ela deve ir na academia, ela sabe que aquilo vai fazer bem, ela sabe que quando ela estiver lá, ela vai gostar, mas antes de sair, a mente ela tenta sabotar, ela tenta segurar. Sabotar. É um dos pontos, né? Agora, outra coisa que acontece também com essa... Por que a pessoa ela não tem, quando ela começa a fazer, ela passa a ter, né? Porque a atividade física, ela libera endorfina. Então, a atividade física tem a liberação, pessoal, de sinalizadores químicos do cérebro, né? Que atuam na regulação do humor, na regulação da motivação, na regulação da felicidade, na regulação do prazer, na regulação da sua capacidade de descanso, na regulação do sono, na regulação da velocidade do pensamento, na regulação do seu tempo de reatividade em relação a adversidades. Então, esses fatores, eles são regulados por diversas coisas, né? E as endorfinas, que são liberadas durante a atividade física, elas trazem uma recompensa. Então, à medida que você vai praticando atividade física, e a recomendação sempre é começar aos poucos, porque aí quando você começa grande demais, a próxima vez que você for ir fazer atividade física, sua mente vai falar, nossa, você vai lá para ficar super cansado, doído, exausto, e aí, não vai não, fica aqui debaixo do cobertor, vendo Netflix, quietinho, muito melhor, você vai ficar, você vai ceder, né? Agora, se você faz aos poucos, e o seu corpo está preparado para a atividade que você faz também, óbvio, né? Pouco a pouco a sua mente ela vai entendendo, olha, eu faço isso e me sinto bem. Eu faço isso e me sinto bem. E aí você vai aprendendo a gostar, né, daquilo ali. Da mesma forma que ninguém gosta de cerveja quando é criança. Por que você começou a tomar cerveja? Você que está vendo o vídeo. Começou aos poucos, né? E por quê? Sendo que não era gostoso. Por quê? Todo mundo fazia. Então, é muito interessante. Olha só, você que tem moto ou que tem carro, tem dois tipos de proprietários de veículo, de moto e carro, né? Tem um proprietário de veículo que dá pau no veículo, passa em buraco, o veículo está sempre sujo, sempre quebrado, começa a quebrar uma coisa, passa um arame, passa uma fita isolante, passa uma abraçadeira, né? E aí, quando o motor daquele veículo começa a fazer um barulho muito grave, quando começa a sair fumaça, quando começa a dar muito problema, vai lá no mecânico. Resolve para mim, mas eu preciso que você resolve rápido e tem que ser barato também. É desse jeito, né? E tem o segundo tipo de pessoa, que faz manutenção preventiva no veículo, que troca o óleo da velocidade certa, né? Que limpa que enche o pneu do veículo, calibra os pneus, que leva o veículo nas revisões periódicas, que cuida daquele veículo, que previne que aquele veículo estrague, né? Que quando uma coisa começa a trincar, ela vai lá e troca ou já conserta, ela não espera quebrar. Então, uma dessas pessoas, para que eu vou fazer isso, João? Se a minha moto estragar, se meu carro estragar, eu vou lá no mecânico e ele conserta. É verdade? É verdade. Mas uma coisa é inegável. O veículo desse aqui vai durar mais do que o veículo desse aqui. O veículo de quem faz manutenção preventiva, de quem cuida para que ele não quebrar, vai durar mais tempo. Então, você pode fazer manutenção, levar o seu carro no mecânico todo mês, se você quiser. Se você não faz manutenção preventiva, ele vai te deixar na mão, né? E a mente é a mesma coisa. O que é o trocar o óleo? O que é o calibrar o pneu, né, na mente? É isso, é fazer uma boa atividade física, é praticar uma meditação,
é consumir conteúdo de qualidade, né? Você tá aqui no YouTube agora vendo esse vídeo, parabéns. Tem gente que tá vendo vídeo de gente mergulhando em banheiros Nutella, né? Então, você se alimenta, seja física, é verdade, né? Parece até uma piada. Você se alimenta fisicamente ou mentalmente com o quê? Né? Isso vai contar muito pro resultado que vai ter. Exatamente. É interessante que você foi falando, né? Porque quando eu decidi, e não só decidi, eu fui obrigado por 3 médicos, eles falaram que eu tinha que fazer academia. Eu não gostava de academia, tá, gente? Eu gostava de parkour, que é uma atividade mais aeróbica. Eu já tentei iniciar e várias vezes. Eu fui aquele que pagava um mês e não ia várias vezes. E aí eu pensei assim, 3 médicos falou que eu tenho uma questão de fígado da minha família, questão de coração da minha família já, que eu carrego colesterol, meu colesterol é lá no alto, independente se eu tô comendo bem ou não. Os médicos me falaram, todos eles, 3, você tem que fazer academia e pegar pesado. Porque isso dilata, né, vasos sanguíneos e tal, e é bom, vai ser bom pro seu coração. Eu falei, ok, então eu tenho que ir. Primeiro ponto, decidi. Eu decidi que eu vou. Esse é o primeiro ponto, gente. Decida. Não fica assim, não, eu vou. Em algum momento eu vou mesmo. E aí, o que eu fiz? O que eu pensei? Isso é uma dica que eu sempre passo para os meus clientes, que o João falou, inclusive. Como que vai funcionar para mim? Por quê? Qual que era o meu problema? Pagar um mês é o problema de todo mundo. Pagar um mês, você vai uma semana direto e depois você para. Você não consegue sustentar aquilo, né? Vai uma semana direto, às vezes fica 1 a 2 horas na academia. Você não foi realista na sua forma de fazer academia. Eu peguei a pandemia ali, hoje eu tô fazendo, nós estamos em 2023, foi em 2019, 4 anos de exercício físico. Olha, maravilha, 4 anos de exercício físico sem parar, né? Depois da faculdade. Eu peguei, foi 2 anos para eu conseguir ir todo dia na academia. 2 anos. 2. Todo dia, sim. Sem contar final de semana, porque final de semana eu não vou mesmo. Não vou, porque eu não gosto. Eu gosto de fazer outras coisas. Final de semana, 5 dias por semana. 2 anos. Eu comecei o quê? 1 vez por semana. Porque o que eu pensei? Cara, eu não só tô fazendo isso pela minha saúde, porque é mais realista para mim, mas eu vou fazer assim até pelos meus clientes. Vou poder falar, eu fiz dessa forma e funcionou. Entendeu? Porque eu sei que vai funcionar se eu fizer assim. Eu fui indo 1 vez por semana. Não sei exatamente, mas eu acho que eu fui uns 3 meses 1 vez por semana. Uns 3 meses. Depois, gente, naturalmente, o seu corpo, com a endorfina, o ritmo, o seu corpo vai pedir mais vezes. Aí eu comecei 2. Entendeu? Fui em mais uns 3 meses. 2 vezes. Naturalmente, eu fui sentindo vontade. Uma semana sim, outra não, eu ia 3. Aí eu fiquei um tempão indo 3 vezes. E era gostoso. É um tempão, eu fiquei assim, eu acho que 1 ano direto eu fiquei indo 3 vezes por semana. Eu tô Já nesse é estado ainda. Então, já é ótimo, já é maravilhoso. 1 hora, 3 vezes, já bateu ali a meta da OMS de exercício físico, né? E aí, eu passei agora, aí depois eu passei a 4, fui indo, e depois nossa, cara, eu quero ir 5, velho. E teve até uma época que eu ia sábado de manhã, eu ia 6. Olha só. Porque eu queria ir, velho. Nossa, vamos lá! O corpo ele vai te... eu gosto de trabalhar essa espontaneidade com os meus clientes, que eu confio na espontaneidade do ser humano, de quando ele está se desenvolvendo, o próprio desenvolvimento chama desenvolvimento. Quando você está no ritmo, o ritmo chama pelo ritmo. Então, gente, começa devagar mesmo. Mas os meus clientes falam, mas Francisco, cara, 1 vez por semana, sim. É por você, não é pelo Instagram. Não é para postar no Instagram. É por você. Então, eu fiz a melhor coisa do mundo. Hoje eu tenho um gosto de... Eu não acredito que eu falo isso, mas hoje eu tenho um gosto de ir na academia.
E eu odiava, gente. Eu já achava a coisa mais grotesca. Hoje eu tenho gosto de ir pra academia, porque eu fui fazendo aos poucos, fui ganhando confiança. E hoje eu fico 50 minutos no máximo na academia. Passou disso, não conta comigo. Mas é o meu ritmo, né? E tinha vezes que eu pedia o cara para fazer um treino de 40 minutos, porque era o que eu aguentava mentalmente. E aí, faça realisticamente. Só assim vai ser possível você se manter. É isso, é isso. Algumas. Posso deixar uns recadinhos antes Claro, de finalizar, tá dando nosso lógico. horário, sim, mas dicas para você que quer começar uma atividade física, não quer começar ou não tem falta de dinheiro, porque é longe de casa, porque ainda não está no seu momento, você não está pronto para começar uma academia, né? A musculação, pessoal, tem muito benefício, tá, para a saúde do corpo. Não é para ficar musculoso, grandão, assim. Tem gente Não que é. acha que, primeira coisa, você não vai conseguir, tá? A É. musculação. São mínimas pessoas que conseguem ficar gigantes daquele jeito. Eu tô Geralmente há 4 anos, gente. Aqui, ó, tô magrelo ainda. Relaxa. é bem assim, né, Francisco? Você deve receber muito paciente, principalmente paciente mulher, gente, que fala: Ah, João, mas eu não faço academia porque eu sou mulher, eu não quero ficar musculosa. Falou, você não vai ficar musculoso. Não é fácil assim ficar musculoso. Indo 2 vezes por semana na academia, ninguém fica musculoso. Exatamente. Mas a questão é que você vai ter uma massa muscular preservada. Massa muscular é o que mais previne você para problemas osteomusculares na terceira idade. Todo mundo que você vê que é idoso, que está com problema na coluna, que não consegue levantar, que não anda direito, que sente dor em tudo quanto é lugar, isso pode ser prevenido com o fortalecimento muscular. E a academia é o melhor para isso, tá? De fato. Mas se você quer começar uma atividade física por uma questão de saúde mental, você ainda não quer começar uma academia, uma dica: você tem cachorro? Se você tem, sai com o seu cachorro, tá? Se você não passeia com o seu cachorro, além de adoecer você, você adoece o seu cachorro. Então, se não é por amor a você, faça por amor ao seu cachorro. É o cachorro. Parece brincadeira, Francisco, mas muitos pacientes que estão num quadro depressivo, que às vezes não se importam tanto consigo mesmos, ainda se importam com o bichinho ali, né? Ficar dentro de casa faz o cachorro ficar deprimido. Em depressão, é verdade, tá? Depressão. Então, isso é uma das coisas. E segunda pontuação, consideração que eu queria fazer, eu também não gostava de academia. E eu tinha um discurso que muitos de vocês devem compartilhar, que é o seguinte: vou naquele lugar, fica um monte de gente de camiseta, puxando peso, fazendo no seu lado. Isso é ridículo. Eu acho aquilo asqueroso, ridículo e tudo mais. Mas é uma reflexão que vale a pena ver, assim, né? Por que te incomoda tanto ver pessoas que estão se cuidando, sabe? Ninguém ali tá. Os jovens hoje, tantos que estão em boca de fumo, sabe? Perdidos em tudo quanto é coisa que vocês imaginarem, assim, fazendo coisas que não são saudáveis. E ali é um lugar onde todo mundo está ali cuidando do corpo. Seja para poder tirar uma foto bonita para o Instagram, seja para cuidar da saúde. Mas não é ruim o que está acontecendo ali. Por que isso te incomoda? Vale a pena pensar sobre isso. Exatamente. E alguns clientes meus, eles falam assim: mas quando eu tiver o tempo, agora é o momento de focar no trabalho, deixa lá pra frente. E aí teve uma coisa que mudou muito a minha percepção sobre isso, que é o seguinte: você pega duas pessoas que tocam violão, pode ser o instrumento que você achar melhor. Qual que vai sair no som mais bonito? Aquele que deixou pro final da vida, tocou de vez em quando, fez um negócio aqui, outro ali, ou aquele que praticou todo dia, não parou, sabe? Não teve férias disso, de academia, né, de violão. Ele tá 50 anos de violão. Qual o som mais bonito que vai sair? Você já sabe a resposta, né? Você quer o medíocre ou você quer, de fato, aquilo que é belo, aquilo que é bonito, profundo? E nós estamos falando da sua saúde, velho. É a única coisa que você tem. A única coisa que você tem na sua vida é a sua saúde. Você não tem seu pai, você não tem sua mãe, você não tem sua esposa, você não tem seu filho. Você tem você e a sua saúde. E você não vai encontrar o seu melhor nisso, aí você tá de brincadeira comigo. Entendeu? Às vezes eu pego pesado sim, gente.
E é isso, né? Exatamente. Então, acho que fica essa reflexão aí, né, gente? Faça o exercício que for mais interessante para vocês. A academia, hoje, ela é muito importante. Ah, mas eu quero emagrecer. A academia é o melhor. Musculação. Por incrível que pareça, não é nem o aeróbico que emagrece, né? Aeróbico, gente, para quem não sabe, é bom para proteger o cardiovascular. Cardiovascular. Mas, para emagrecimento, alta performance, musculação. Então, mas veja a sua forma, se é um funcional, se é um crossfit. Veja o que é melhor para você, né? Ah, mas eu só quero correr. Corre então, cara. Acho que vai chegar um momento para você melhorar na sua corrida, você vai ter que fazer uma musculação, né, João? Então, uma coisa às vezes vai estar ligada à outra. E comece, nem que seja devagar. É isso. É isso aí, meus caríssimos. Acho melhor a gente até parar, porque depois dessa não tem mais o que falar, Francisco. Sim, sim. Eu ia até citar depois, acho que vou fazer um vídeo no Instagram. A história do desenvolvimento humano através do corpo. Como é que foi essa história? Eu gosto de estudar isso. Eu tinha que falar no meu artigo de conclusão de curso que o corpo ele foi tão importante para a gente se tornar humano que vocês não fazem ideia. Não foi o intelecto. O intelecto só foi surgindo por causa do corpo. Olha que doido. Né? Que doideira. Então, assim, gente, reforçando aqui com vocês, o queridíssimo Felipe tá aqui com a gente na edição, ajudando muito. Nossa, vai ser essa parceria maravilhosa que a gente fechou aí. Então, você que tem interesse, entre em contato com ele. Tenho certeza que ele vai responder bem. Cara, super gente fina, um preço super justo e uma qualidade maestral. Exato. Pessoa sensacional, só clicar no Instagram dele aqui embaixo, que ele mesmo está colocando. Exatamente. E curtem, compartilhem. Estamos nas redes sociais, sempre aqui respondendo. Podem falar aí o que vocês querem. Eu tô reunindo todos os comentários, tá, gente? Pra gente depois responder junto, tá? Não estão passando despercebido. Então, a gente vai aproveitar esse momento de férias, de pausa aqui agora, para estar respondendo individualmente. Mas a gente vai responder nas nossas redes sociais, tá bom? Exato. Hoje vai ter resposta de comentário aqui no meu Instagram, tá? Exato. Se tiver resposta de vídeos, só clicar. Perfeitamente, é isso aí. Abração, João, valeu pelo papo, cara. Como sempre, meu cara. Um abraço. Tamo junto. Abraço pra vocês. Movimente. Valeu!